Hello there, guys. Teacher Leandro talking here. Pessoal, meu nome é Leandro e eu vou ser o professor de vocês daqui em diante na disciplina de língua inglesa. E espero que em breve a gente se encontre para ter nossa aula presencialmente, né? Well, let's get down to business. Vamos começar? Childhood memories. Is there something that you used to do in the past when you were a child that you do not do anymore? Infância. Tem alguma coisa da sua infância que você costumava fazer, mas hoje você não faz mais? An example. What was your favorite activity as a child? Do you used to do it? Qual era a sua atividade favorita de quando você era criança? Saying a five. Well, I used to play marbles. Yeah, marbles. But I do not do this anymore. I do not have the time. Eu tinha o hábito de brincar de bolinha de gude, mas hoje em dia eu não faço mais, não tenho mais tempo. What was your favorite cartoon? Do you used to watch it? Well, my favorite cartoon was Thundercats. You know Thundercats, but I do not watch it anymore. Bom, qual era o meu desenho favorito? Era os Thundercats, mas não tenho mais tempo para poder ver, não vejo mais ele. And what was your favorite song? Just to listen to it. E qual era a sua música favorita? Você não escuta ela? Well, I used to listen to a CD of Cavaleiros do Zodíaco. Yeah, there was a CD with songs of that in Portuguese, but I don't listen to that anymore either. Bom, quando eu era criança, eu tinha o hábito de escutar um CD dos Cavaleiros do Zodíaco, músicas em português, mas hoje eu não escuto mais. Essas músicas eram boas. How can we express this idea? Como que a gente vai expressar essa ideia de alguma coisa que nós tínhamos o hábito de fazer, mas não temos mais? Yes, that's exactly this. Open the book to page 77. There you have language work, use it to. Na página 77 do seu livro, nós temos o language work usando use it to. Number one, look at these quotes and answer the questions. Olhe para as citações e responda as perguntas. I used to think that time was a thief, but as now that you give before you take. Eu costumava pensar que o tempo era um ladrão, mas agora eu vejo que você dá antes de tomar. Letter A. Does Alice think time's a thief now? Na letra A. Alice pensa que o tempo é um ladrão agora? The second quotation. When I used to read fairy tales, I found that kind of thing never happened. And now, here I am in the middle of one. Letter B. Did Lewis Carroll read fairy tales just once in the past? Quando eu costumava ler contos de fada, eu imaginava que esse tipo de coisa nunca iria acontecer. E agora, aqui estou eu, no meio de uma. Lewis Carroll leu somente uma vez contos de fada no passado? Let me give you 2 minutes. I'm going to give you 2 minutes. Think a little bit and try to answer the questions, okay? 2 minutes.
There you go, my friends. 2 minutes, that's over. Let us correct. So, for A, does Alice think Tom a thief now? Alice pensa que o tempo é ladrão agora? No, she doesn't. Quando ela usou o used to, na frase, I used to think that Tom was a thief, but, assim now that you give forward take. Aquela expressão used to passa exatamente essa ideia de que no passado, perceba que o used está conjugado no passado, né? No passado, ela acreditava, ela pensava, ela tinha a crença, mas hoje, no presente, não mais. And letter B. Did Lewis Carroll read fairy tales just once in the past? Lewis Carroll leu contos de fada apenas uma vez no passado? No. He read fairy tales regularly. Não. Ele lia contos de fada regularmente. Let us proceed. Let us think a little bit more, right? We were talking about used to. Have a look there in number 2. Vamos continuar e pensar um pouquinho mais. Dá uma olhadinha na questão número 2. Now, choose the correct option to complete the rule. Agora, escolha a opção correta para completar a regra. We use used to for something that happened regularly in the past but no longer happens, or in the past and continue to happen in the present. Nós usamos used to para falar de algo que acontecia regularmente no passado, mas não acontece mais, ou no passado e continua a acontecer até o presente. What do you think? Take a time, 1 minute. Hey, we're back. That's rather easy, right? Let's check. Of course, regularly in the past, but no longer happens. Como eu falei antes, o used to, ele passa exatamente a ideia de que algo tinha o hábito de acontecer no passado, algo acontecia regularmente no passado, mas no presente não acontece mais. Por um exemplo, I used to play marbles. Eu tinha o hábito de brincar de bolinha de gude. Quando eu falo em português mesmo que eu tinha o hábito de, subentende-se que hoje eu não tenho mais esse hábito. Essa é a ideia do used to. You got it? Let us go on. And of course, we can use used to in interrogative and negative forms. E claro, nós também podemos usar o used to na forma interrogativa e negativa. Porém, há algo muito importante a ser observado. Tem aí 2 frases. I didn't used to study hard. Now I do. Did she used to travel a lot when she was young? Eu não tinha o hábito de estudar muito. Agora eu tenho. Ela tinha o hábito de viajar quando ela era jovem? What can you perceive? What can you understand looking at these examples? O que você consegue perceber, notar, olhando para esses 2 exemplos? A estrutura é used to, right? A estrutura usa used to, correto? Mas tanto na interrogativa quanto na negativa, você vai reparar que o verbo use não está sendo conjugado.
Por que isso acontece? Exactly. Because of the auxiliary verb did. Exatamente isso. Devido ao verbo auxiliar did. Repare que, nos exemplos anteriores, inclusive, I used to think that Tom was a thief. Tem um verbo auxiliar did nessa frase? Não. Ela é uma frase afirmativa. Como o verbo está conjugado para o passado, simple past, você lembra dessa regrinha? Os verbos são acrescidos de ed. Porém, quando eu passo as frases para a forma negativa ou interrogativa, é necessário o uso do verbo auxiliar did. E quando eu uso did, o verbo auxiliar, o verbo não mais é conjugado. Ok? Pay extra attention to these examples. Both negative and interrogative forms use did, and that's why the verb use is not conjugated. Tanto a forma negativa quanto interrogativa usam o did. E é por isso que o verbo use não é conjugado. Ou seja, na forma negativa, didn't use. Na forma interrogativa, o did de verbo auxiliar, começando a pergunta, e o verbo use também não é conjugado. Ok? Let's go on. Nice. Study this other example on the following cartoon and answer the question. Estude esse outro exemplo na forma de charge, né, cartoon, e responda a pergunta. Letter A. What did the dog use to bring the man in the past? Letra A. O que o cão tinha o hábito de trazer para o homem no passado? B. What about now? E agora? Letter C. What kind of information does a man look at on the internet? Que tipo de informação o homem olha na internet? Vamos ler aqui a informação. A frase é: He used to bring me newspaper, but now that I look at the car ads online, he brings me my computer. Ele costumava me trazer o jornal, mas agora que quando eu olho ou que eu olho para os anúncios de carro online, ele me traz o meu computador. I'm going to give you 3 minutes. Answer questions A, B, C. Vou dar para vocês 3 minutos. Tentem responder as questões A, B e C.
You, we're back. I'm sure that you nailed it. Tenho certeza que vocês arrasaram essa. Let's check. So letter A, what did the dog use to bring the man in the past? He used to bring him his newspaper. Ele tinha o hábito de, he used to, trazer ao homem o seu jornal. Newspaper, jornal. Okay, letter B. What about now? Now the dog brings him his computer. Agora o cão traz a ele o seu computador. And letter C, what kind of information does the man look at on the internet? He looks at car ads. Que tipo de informação o homem procura ou vê na internet? Ele procura ou ele vê carros, anúncios de carro online. Let's go. Haha, that's my favorite time to practice. There you have activity 1, language usage, page 78 on your book. And number 1, you have complete the sentences with the usage to in the correct form and an appropriate verb from the box. Na atividade número 1, vocês precisam completar as frases usando usage to na forma correta. Preste atenção para interrogativa, negativa e afirmativa. E também usando os verbos da caixa. Ok? You have the verbs read, 2 times, twice, wear, have, write, live, and not. That's a negative sentence. Not take. Vocês têm os verbos read, que vai ser usado 2 vezes, wear, have, write, live, e atenção especial para a última, que é um not take, ou seja, essa frase é negativa. Ok? I'm going to give you 6 minutes to accomplish the task. Eu vou dar para vocês 6 minutos para completarem a tarefa. Go on. That's quite a challenge, right? I'm going to help you a little bit. É um desafio tanto, né? Vou te ajudar um pouquinho. Na letra A, Carlos looks much younger. O Carlos parece muito mais jovem. Oh, he, blá blá blá, glasses, but he's wearing contact lens now. Ah, ele, blá blá blá, óculos, mas agora ele está usando lentes de contato. Letter B, Lily, blá blá blá, the bus to walk before, but now she prefers to leave her car in the garage on weekdays. Lily, blá blá blá, o ônibus para trabalhar antes, mas agora ela prefere deixar o carro na garagem durante os dias de semana. Letter C, blá blá blá, you, blá blá blá, short hair. Uma pergunta, a question. Você, blá blá blá, cabelo curto. Let us try to do this. Yes, but now I decided to let it grow. Sim, mas agora decidi deixar ele crescer. Letter G. What kind of books, blah, 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 you, blah, 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 when you were 10? I, blah, 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 fairy tales. Oh, that's quite easy. Letter D. Que tipo de livro, blá, 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 você, blá, 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 quando você tinha 10 anos de idade? Eu, contos de fada. Letter E. We, quite near the beach when we were younger. Nós, bem próximo da praia quando nós éramos mais jovens. And letter F. I, letter to my friends in the past, but now I send them emails. Eu, cartas para os meus amigos no passado, mas agora envio a eles e-mails. That's way easier now, right? Ficou bem mais fácil agora, né? I'm gonna give you 5 minutes to finish this.
Very good. It's always good to practice and learn more. Vamos lá? É sempre bom praticar e aprender um pouquinho mais, né? Let us correct this. So, in letter A we got, oh, he used it to wear. Ah, ele tinha o hábito de usar, vestir óculos. Mas agora ele usa lentes de contato. Letter B, Lily didn't used to take the bus to work before. Bom, para a frase fazer sentido, a gente teve que usá-la na negativa, não é isso? A Lily não tinha o hábito de ir de ônibus para o trabalho antes, mas agora ela prefere deixar o carro na garagem durante a semana. Letter C, a question, huh? Did you use to have short hair? Você tinha o hábito de usar ou ter o cabelo curto? Perceba que, como é uma questão, nós temos que usar o did, o verbo auxiliar did. E por conta disso, o verbo use não é conjugado, ok? Letter D. What kinds of books did you use to read when you were 10? Quais tipos de livro você tinha o hábito de usar quando você tinha 10 anos de idade? Mais uma vez, uma pergunta. Verbo auxiliar did e o verbo use não é conjugado. I used to read fairy tales. Eu tinha o hábito de ler contos de fadas. Letter E. We used to live quite near the beach when we were younger. Nós tínhamos o hábito de, ou nós morávamos, bem próximos da praia quando nós éramos mais jovens. In letter F, I used to write letters to my friend in the past, but now I send them emails. Eu tinha o hábito de, eu costumava escrever cartas para os meus amigos no passado, mas agora eu envio e-mails. You got it? Of course you got it. You are amazing. You are intelligent. I know that. Wow. One more challenge. One more challenge. There we got activity 2. Justin and Mag are talking about the time when they were teenagers. Use forms of user to and the verbs from the box to complete the conversation. Justin e Mag estão falando do tempo em que eles eram adolescentes. Obviamente falando do passado. Use formas de user to e os verbos da caixa para completar a conversa. Os verbos são envy, get, do, feel, let, have, talk, go out, give, trust, ask, and make. Let us read the conversation. Meg, my parents were very strict when I was younger. They never? Me. Justin, didn't they? What? And Meg, whenever I wanted to go out, they? Me a lot of questions before let me go. And then Justin, you go out with boys? No, they didn't. I had to ask my older brother to go to pubs with me. All my friends with boys. I then angry? And then Maggie, yes, I did. I serious quarrels with them, and I anger with them for several days. My father was the same. He found relationships with the opposite sex very embarrassing. He, about then, he used me feel guilty if I want to go out with a girl. I, very angry with him sometimes, but my mother was quite different. She, me some advice about girls and helped me when I was suffering from a broken heart. Do you think we're going to behave the same way as our parents when our kids grow into adolescence? Definitely not. Although we must admit the world today is quite different and very violent. Thinking back, I wonder whether we won't have to protect our kids better as they did. So, I'm going to give you 7 minutes to complete this activity, okay? São 7 minutos para vocês completarem as atividades. Good luck, hey?
Too much challenging? I'm gonna help you, don't worry. Desafiador demais? Não se preocupe, eu vou te ajudar. Vamos ler o texto? Na primeira fala da Meg. My parents were very strict when I was younger. Meus pais, eles eram muito severos, muito rígidos quando eu era mais novo, quando eu era mais nova. Eles nunca, a fala do Justin, didn't they? Eles não deixavam, eles não permitiam, eles não... A Meg. Whenever I want to go out, sempre que eu quisesse sair, sempre que eu queria sair, eles, muitas perguntas antes de me permitir sair. O Justin. Aí você tem o they entre parênteses, né? Eles, você sair com garotos? Meg. No, they didn't. Não, eles não permitiam. I had to ask my older brother to go to parties with me. Eu tinha que pedir ao meu irmão mais velho para ir a festas comigo. All my friends, todos os meus amigos, with boys, com garotos. Eu, eles. Justin. You, in parentheses. Você, angry, ficava com raiva, talvez? Yes, I did. Sim, eu ficava. Serious quarrels with them. Eu brigas sérias com eles, discussões sérias com eles. And angry with them for several days. E eu ficava com raiva, chateada com eles por vários dias. Justin. My father was the same. Meu pai era a mesma coisa. He found relationships with the opposite sex very embarrassing. Para ele, relacionamento com o sexo oposto era uma coisa muito embaraçosa. He, about them. Ele, sobre elas. He used me feel guilty if I want to go out with a girl. Ele tinha o hábito de me sentir culpado se eu quisesse sair com uma garota. Very angry with him sometimes. Eu, muito chateado, muito nervoso com ele algumas vezes. But my mother was quite different. Mas a minha mãe era bem diferente. She me some advice about girls and helped me when I was suffering from a broken heart. Ela, alguma ajuda, algum conselho sobre garotas e me ajudou quando eu estava sofrendo de um coração partido, do meu coração partido. Meg, do you think we're going to behave the same way as our parents when our kids grow into the lessons? Você acha que nós vamos nos comportar da mesma maneira que os nossos pais quando os nossos adolescência ou se tornarem adolescentes? Nossa vida é quite different and very violent. Apesar de que nós temos que admitir que o mundo hoje em dia é bem diferente e mais violento. Thinking back, pensando melhor, I wonder whether we won't have to protect our kids better. Eu me pergunto se ou quando, ou se tem algum lugar em que a gente não deva proteger as nossas crianças melhor. As they did, como eles faziam. Way better now, hein? Agora tá bem mais tranquilo, né? Vamos lá. Vou dar para vocês mais 5 minutinhos para terminar para fazer.
We're finishing. We're finishing. Estamos quase lá, quase acabando. That is correct. So there I have, Meg, my parents were very strict when I was younger. They never used to trust. Eles nunca tinham o hábito de confiar, acreditar em mim. That's crazy. Didn't they? What did they used to do? Ah, e olha só o they, como ele foi usado. Era uma pergunta, né? Então a gente tem que usar o verbo auxiliar did. Confere ali. What did they used to do? E o que eles costumavam fazer? Whenever I want to go out, they used to ask me a lot of questions before letting me go. Sempre que eu quisesse sair, eles me faziam, eles tinham o hábito deles, costumavam me fazer várias perguntas antes de me permitir sair. Did they used to let you go out with boys? Olha aí a pergunta de novo, o verbo auxiliar did. Eles tinham o hábito, eles tinham o costume, eles deixavam você sair com garotos? No, they didn't. Não, eles não deixavam. All my friends used to go out with boys. Todos os meus amigos ou amigas tinham o hábito de sair com os garotos. I used to envy them. Eu tinha o hábito de, eu costumava invejar eles ou elas. Justin, did you used to get angry? Você costumava, você tinha o hábito de, você ficava chateada, nervosa? Yes, I did. Sim, eu tinha, sim, eu ficava. I used to have serious quarrels with them. Eu tinha o hábito de, eu costumava, eu tinha sérias discussões, sérias brigas com eles. And I used to feel angry with them for several days. E eu costumava, eu tinha o hábito de, eu ficava nervosa, chateada com eles durante vários dias. Justin, my father was the same. He found relationship with the opposite sex very embarrassing. He? Negativa. He didn't used to talk about them. Ele não tinha o hábito de falar sobre isso, ou sobre eles, sobre o relacionamento. He used to make me feel guilty. Ele tinha o hábito dele, costumava me fazer sentir culpado se eu quisesse sair com alguma garota. I used to get very angry with him sometimes. Eu tinha o hábito dele, eu costumava ficar muito chateado, muito nervoso com ele várias vezes, algumas vezes. But my mother was quite different. She used to give me some advice. Minha mãe era muito diferente. Ela tinha o hábito de me dar alguns conselhos sobre garotas e blá, 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 blá. Woof! What about it, guys? Oh, that's it. That's the end of the class. Well, once again, my name is Leandro, and it's a pleasure to be your teacher during this year in our class. I hope we see each other soon. I'd love to meet you in person. Então, é isso, pessoal. Por hoje é só. Nossa aula acabou. Mais uma vez, eu sou o Leandro. E eu vou gostar muito de estar trabalhando com vocês durante esse ano. E espero que a gente se encontre logo, em breve, em sala de aula. Ok? See ya, guys.